Olá, esse é mais um vídeo do Palácio da Memória Animado. Hoje vamos memorizar as situações em que você deve utilizar vírgula nos seus textos. Mas lembrando que esse vídeo é para te ajudar a memorizar essas situações. Então é bom que você estude cada uma delas para que você saiba como utilizá-las. Vamos usar o Palácio da Memória, que é uma técnica em que você associa uma imagem, um cheiro ou um som a uma informação. Depois você as coloca em determinada ordem no seu palácio mental, que pode ser sua casa. Aí você vai conseguir memorizar essa informação. Eu vou deixar um vídeo aqui no izinho, caso você queira entender um pouco mais. As situações que vamos memorizar nesse vídeo, que são as que você deve usar vírgula, são: número 1. Usar a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Número 2. Usar a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Número 3. Usar a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Número 4. Usar a vírgula para separar orações independentes. E número 5. A única situação em que você deve colocar vírgula antes do e. Durante o palácio, vou dar exemplos para cada um deles, não se preocupe. Lembrando que você pode e até deve adaptar esse palácio para o seu. Caso você faça isso, coloque nos comentários como ficou o seu. Vamos começar então. Você tinha ido no mercado, mas já estava chegando, chegou em casa. Mas logo você percebe que invadiram sua casa e pintaram a parede da sua garagem com uma imensa lista. Então você assim de cara entende que é a primeira situação em que você deve usar a vírgula, que é separar elementos que podem ser listados. Por exemplo, na frase Mercedes, BMW, Audi e Porsche foram criadas no século passado, ou seja, cada uma das marcas foram separadas por uma vírgula. Mas aí você lembrou que a parede já estava descascando e você simplesmente ignorou aquilo e continuou. Entrou na sua casa, foi direto para a sala. Só que na sua sala tinha um homem de terno em frente a uma tribuna que estava fazendo uma grande e bela explicação, que você não fazia a menor ideia sobre o que era. Só que tinha um detalhe: ele estava equilibrando uma régua gigante com a cabeça. Mas a cabeça dele estava exatamente no meio da régua. Então a régua ficava lá, equilibradinha, sem nenhum problema. Um homem explicando no meio da régua. A segunda situação em que devemos usar a vírgula. Usar a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Por exemplo, na frase João, vírgula, que trabalha com finanças, vírgula, é muito agitado. Então se a gente tirar essa parte do meio, dá para usar numa boa. Tirar a explicação, João é muito agitado. Mas como tem explicação no meio, usa-se vírgula. Após assistir o discurso dele, você decide ir ao banheiro. Quando você chega lá, você dá de cara com um Big Ben, aquele relógio que tem em Londres. Então, de alguma forma ele coube no seu banheiro. Mas o problema é que o Big Ben está de cabeça para baixo e com um broche de primeiro lugar. Claramente se referindo à terceira situação. O relógio representa o tempo e também representa um lugar, que no caso é Londres. O fato de estar de cabeça para baixo representa o modo, e o broche de primeiro lugar representa que ele vem primeiro. Logo, usar a vírgula para separar o lugar, o tempo e o modo que vier no início da frase, que vier primeiro. Por exemplo, na frase semana passada, vírgula, jantamos fora. Semana passada é o tempo. Aí vem a vírgula e o resto da frase. Saindo do banheiro e ao entrar no corredor, você vê que o chão do corredor tá rachando e tá abrindo um buraco no meio. Então desse buraco vem surgindo um decreto de independência. Então você percebe que são dois países se separando porque um se tornou independente do outro. Por isso, é a nossa quarta situação, em que você deve usar vírgula para separar frases independentes. Por exemplo, na frase eu gosto muito de chocolate, vírgula, porém não posso comer para não engordar. Cada uma das frases funcionaria numa boa, separadas, sem um contexto. Basicamente são frases independentes, né? Mas você se lembra do decreto no meio? Então, tem uma coisa que também fica no meio dessas frases, que são as conjunções adversativas, como por exemplo, o mas, porém, contudo, todavia, entre outros. Por fim, você chega no seu objetivo final, a cozinha. Mas tem um problema, tem dois es cozinhando na sua cozinha. Um é um e normal e o outro é um e comercial. Você pensa um pouquinho e só pode ser a última situação.
você só vai usar vírgula antes de um e quando a frase depois do e fala de uma pessoa, coisa ou objeto diferente da que vem antes dele. Assim como os dois e são diferentes. Por exemplo, na frase, a mulher morreu, vírgula, e cada um dos filhos procurou o seu destino. Na primeira frase, a gente está falando da mulher. Na segunda, a gente está falando dos filhos. Tá vendo? É diferente a pessoa. Então, novamente, repetindo todos. Número 1. Usar a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Número 2. Usar a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Número 3. Usar a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Número 4. Usar a vírgula para separar orações independentes. E número 5. A única situação em que você deve colocar vírgula antes do e é quando a pessoa, coisa ou objeto for diferente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha para os seus amigos. E também coloque temas para os próximos palácios da memória aí que você queira memorizar. É nóis, falou e tchau.